Olá pessoal, tudo bem? Que a paz do Senhor esteja com todos vocês. A lição desse domingo da nossa escola bíblica dominical é a lição de número 4, que tem como tema Quando a criatura vale mais que o Criador. Nós iremos estudar esta lição nesse domingo e eu quero aqui dar um breve estudo sobre esta lição que será ministrada nesse domingo. É interessante que o texto áureo ele está baseado na carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 1, e o verso de número 25, onde Paulo vai dizer que, pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o próprio Criador, que é bendito eternamente. Amém. A primeira coisa que nós queremos destacar aqui nessa lição é a palavra criatura. Temos a palavra criatura e temos também a palavra criador. A palavra criatura, ela vem de uma raiz hebraica, nefesh, que significa ser respirante, pessoa ou coisa que resulta de um ato da criação. Esse é o significado da palavra criatura no hebraico, nefesh, que é um ato de um ser que foi criado, um ser respirante ou coisa que resulta no ato da criação. A segunda coisa que eu quero destacar nesta lição é a palavra criador. A palavra criador no hebraico, ela vem daquela raiz hebraica bara. Bara significa aquele que do nada faz tudo. Por isso que você encontra em Gênesis capítulo 1 a ação do Criador quando ele, pela sua própria palavra, ele disse haja. Haja luz e houve luz, haja trevas e houve trevas, haja árvores frutíferas e não frutíferas. Ali é exclusivamente a manifestação do bara divino, a criação, o Criador, falando pela sua própria palavra, trazendo à existência aquilo que não existe. É interessante também nós observarmos que a primeira coisa que nós temos aqui nesta lição é a exaltação da criatura acima do próprio Criador. É aquilo que nós conhecemos e chamamos de antropocentrismo. O que é o antropocentrismo? O antropocentrismo é uma doutrina filosófica que coloca o ser humano acima de todas as coisas, que coloca o ser humano em evidência, que coloca o ser humano no centro de todas as coisas. Isso é o antropocentrismo. É isso que vem tratar essa lição quando coloca o Criador abaixo da sua criação e coloca a criação acima do seu Criador. E também chamado de humanismo, que é uma herança cultural do movimento histórico, político e social, conhecido como Renascença, que vem desdobrando esse antropocentrismo, esse humanismo, desde o século XIV, século XV e por aí em diante. Então, de forma bem aplicável nas nossas vidas e para te dar um norte para você ensinar a sua classe nesse domingo, nós precisamos entender aqui a primeira coisa que está no tópico 1, entendermos a impiedade e injustiça. O que significa a palavra impiedade? A palavra impiedade, ela vem do termo grego, que significa azebeia. Azebeia. Essa é a palavra grega para impiedade, que significa irreligiosidade, e refere-se também à decisão do ser humano de viver como se Deus não existisse. Nós temos alguns exemplos bíblicos, por exemplo, o Salmo de número 36,
verso 1. Temos também o livro de Judas, capítulo 1, verso 14 e o verso de número 15. Já o vocábulo injustiça agora vem do grego, que significa adikia. Essa palavra grega, ela significa sem retidão. Sem retidão. Essa palavra grega, adikia, ela traz uma ideia, traz um pensamento de não ser reto, íntegro diante de Deus e nem com o seu próximo. Nós temos alguns exemplos também bíblicos que está em segunda carta de Pedro, capítulo 2 e versículo 15. Aqui eu abro um parênteses para nós com relação à injustiça nessa palavra grega, que traz a ideia de não ser reto. Há uma cobrança nas nossas vidas como servos de Deus, como cristãos que somos, que precisamos ter uma vida reta, íntegra diante de Deus, sem caminhar pelo lado da religiosidade, sem caminhar pelo lado do pecado, da injustiça, da impiedade, mas que Deus nos dê graça para sermos retos, para sermos justos diante dele. Antropocentrismo. Ele coloca a criatura acima do seu próprio Criador. Uma outra coisa interessante que nós queremos destacar nesta lição aqui é a perversão moral do homem em desprezar as verdades divinas contidas na palavra de Deus. Isso leva à mercê os desejos pecaminosos, os desejos da carne, os desejos dos pensamentos, da insensatez humana, o culto e a idolatria ao homem. E aqui eu abro parênteses para te explicar uma coisa muito importante que essa lição trata para nós, e é bom a gente comentar e trazer para os nossos dias. Esse fato de o culto à criatura não só está relacionado ao culto ao homem, ao culto aos desejos do homem, mas hoje nós vemos as pessoas colocando criaturas acima das verdades bíblicas, não somente o homem, mas também animais. Tem gente que idolatra os animais, tem gente que coloca o próprio animal acima do próprio ser humano. Esse é o mundo que nós estamos vivendo, um mundo caído, um mundo em decadência. Além de ser um mundo de antropocentrismo, egocêntrico, culto ao homem, exaltação ao homem e à sua arrogância, tem gente que exalta o próprio animal, tem gente que cultua o seu animal. Pois bem, há também o relativismo, que iniciou-se no Éden. O relativismo, Adão e Eva, eles tentaram ser iguais a Deus. Eles tentaram determinar os próprios padrões de vida. Encontramos isso no verso de número 5 do livro de Gênesis, até um ponto que eles conseguiram tornar-se independentes de Deus. Mas, devido ao pecado, entrou o juízo, entrou a decadência e o relativismo na terra. Uma outra coisa que nós precisamos pontuar aqui nesta lição de domingo é a revolução do pensamento humano. É o renascentrismo, que é aquela renascença do movimento intelectual que surgiu aproximadamente ali no século XIV, século XV, né? Que é a característica do movimento que foi de profundo racionalismo, ou seja, tudo devia explicação racional. Os renascentistas, por exemplo, recusavam-se e se acreditar em qualquer coisa que não pudesse ser comprovada racionalmente. Por exemplo, se pegar uma pessoa que tem essa revolução do pensamento humano, do renascentismo, por exemplo, você pegar um texto do livro
do profeta Jonas, quando ele foi engolido por um grande peixe, essa pessoa iria te confrontar. Não iria acreditar na verdade bíblica devido ela ter que acreditar em algo racional. E isso para ela é algo que não aconteceu. E também uma outra coisa que nós iremos pontuar é o humanismo e o iluminismo pós-modernismo, né? Que isso foi que surgiu na Europa, o iluminismo, entre os séculos 17, século 18, e seus adeptos rejeitavam totalmente a tradição, rejeitavam os padrões e buscavam respostas na razão do homem, aonde colocava o homem acima do seu próprio Criador. E para nós finalizarmos, nós temos aqui na lição também que ela trata dos tipos de auto-idolatria ou autoimagem. Tem gente que idolatra a sua imagem, tem gente que idolatra o seu corpo, tem gente que idolatra o seu raciocínio, a sua intelectualidade, os seus conhecimentos, né? A idolatria, por exemplo, a autoimagem, é tudo que se coloca no lugar de adoração a Deus. Tem gente que coloca o seu corpo acima da adoração. Tem gente que coloca a sua roupa acima da adoração. Tem gente que coloca os seus conhecimentos, os seus pensamentos, as suas teses acima da adoração do próprio Deus. Nós vemos isso no livro de Êxodo, capítulo de número 20, do versículo 3 ao versículo de número 5. Mas temos que entender que a imagem que resplandece em nós é a imagem do próprio Cristo. Hebreus, capítulo 1, versículo 2 e 3, a Escritura diz que enquanto Cristo, ele reflete em nós a sua imagem, a sua identidade, o seu caráter está em nós que somos salvos na pessoa de Cristo. Uma outra coisa aqui que a lição também trata é a idolatria no coração. A idolatria no coração refere-se às nossas emoções, refere-se à nossa vontade, refere-se ao centro de toda a personalidade do homem. Isso nós encontramos Paulo escrevendo aos Romanos, no capítulo 9, verso 2. Paulo também escreve aos Romanos, capítulo 10, verso 6. No capítulo 4 de 1 Coríntios, capítulo 4 e verso 5. E também temos aqui a idolatria sexual, onde o ser humano exalta a adoração ao próprio corpo, à própria vida sexual, às próprias falhas, seus controles de impulsos sexuais que está associada à sua sexualidade, à sua sensualidade, que acaba destruindo muitas pessoas através da sensualidade, através da sexualidade, de grandes impulsos que está na vida do indivíduo. Isso Paulo vai exortar em Romanos capítulo 1 e versículo de número 27. Aí está inserido a prostituição, aí está inserido a imoralidade, aí está inserido o adultério, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos. Está tudo inserido dentro dessa vida sexual ilícita que a Bíblia vai condenar em Romanos 1, 26, 27 e 1 Coríntios capítulo 6 e também versículo de número 15. Bom, que Deus nos ajude a sermos pessoas valorosas, a adorarmos a Deus verdadeiramente como Ele deve ser adorado, nunca usar de impiedade, de injustiças e nunca colocar coisas da criatura criada pelo próprio Deus acima da sua adoração. Que Deus abençoe você, que esta simples estudo que nós temos aqui da lição da EBD de domingo possa te dar um norte, um caminho para que você venha ministrar aos nossos irmãos
na classe nesse domingo. Que Deus abençoe você.